Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, em nossa aula de língua portuguesa, vamos fazer a correção das atividades. Estudar a língua, variação da linguagem e desafio. A primeira atividade, estudar a língua, vocês leram, o texto O Bisavô e a Dentadura. E lá vocês observaram que fala sobre os costumes e as tradições dos mineiros. Eles têm o hábito de sentar, se reunir, durante as refeições, viram os pratos típicos, toda essa parte. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre a linguagem. Observando aqui, principalmente no exercício 2, quando você tenta ler cada questão, primeira vez que você vai ler, você nem consegue pronunciar. Mas se você ler com calma, você vai observar que de uma palavra, eles fizeram uma palavra que, na verdade, é a junção de 2 ou 3 palavras, ou até mais, no caso da última questão aqui. Então, o que nós podemos observar aqui é que, na verdade, eles juntam várias palavras para dizer apenas uma, bem diferente do que nós estamos acostumados aqui, Vamos ver por que isso acontece? Então, os brasileiros falam a mesma língua, certo? A língua portuguesa. Só que ela não é falada do mesmo modo por todos. E agora nós vamos ver por que isso acontece. Então, aqui, no primeiro caso, nós temos a diversidade cultural do país. Quer dizer, diferentes culturas. Aí, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, cada um tem a sua particularidade cultural. Só que isso não acontece só de um estado para o outro. Às vezes, dentro do próprio estado, essa diversidade acontece nas cidades também. Muda muito o modo de falar das pessoas. Um outro fator é o grau de escolaridade. Porque nós aprendemos na escola a variedade linguística, que é considerada padrão, que são usadas para diferentes tipos de textos. Por exemplo, textos literários, textos científicos. Então, existe uma diferença entre esses textos e nós aprendemos isso na escola. E aqui, por último, o grau de familiaridade ou como nós falamos com os nossos amigos. Nesse caso, podemos usar a linguagem de maneira mais descontraída. Podemos usar gíria, podemos falar de modo informal. Mas quando a situação não permite a intimidade, nós devemos usar a linguagem formal. Por exemplo, num discurso, em telejornais, quando o professor vai explicar uma aula. Então, tem muitas coisas que nessa situação não podemos utilizar, certo? Deu para entender um pouquinho aqui por que existe essa diferença de um lugar para o outro? A nossa próxima atividade, também a professora colocou aqui para vocês, a resposta, e eu destaquei aqui para vocês verem a diferença. Isso daqui, normalmente, nós temos esse hábito, de diminuir a palavra. Por exemplo, está, eu falo tá. Não tem, não. Eu já tava. O certo seria, eu já estava. Aqui também tem a resposta da questão 2. Essa daqui, às vezes, vocês vão pensar, mas professora, o que é coloquial? Coloquial é o mesmo que informal. Então, aqui, eu posso usar uma maneira mais descontraída, não preciso me preocupar em falar tudo corretamente, que é diferente da linguagem
formal. Tudo bem? O desafio. Deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. O texto a seguir foi criado para brincar com o modo de falar de alguns mineiros. Nele, a personagem conta a sua experiência ao preparar uma macarronada com galinha. Para entender essa narração, leia procurando ouvir mentalmente a pronúncia. Em seguida, reescreva em seu caderno utilizando a linguagem formal. Então, esse desafio eu gostaria que vocês treinassem aí um pouquinho em casa. No começo vai parecer um pouco estranho e difícil, porque, como vocês vão observar, é totalmente diferente do que nós costumamos falar. Aqui tem a correção, né? Vocês vão poder fazer aí no caderno tudo certinho. E eu vou propor um desafio para vocês. Na próxima aula, eu quero ver quem consegue ler esse texto aqui para a Pro. Combinado? E o último exercício, ortografar. Também tem aqui, são sugestões, porque esse exercício diz o seguinte: escreva 5 palavras que tenham a letra inicial com o mesmo som das letras destacadas nos itens a seguir. Então, o som da letra destacada, nesse primeiro caso, poço, so. Então, poderia ser sa, se, si, so, su. O som é igual, mas a letra é diferente. Vocês vão observar aqui na sugestão que eu passei para vocês. Só que, é claro que vocês podem ter escolhido outras palavras, mas o que vocês têm que respeitar é o som de cada uma, certo? No caso da questão 2, carro. E da questão 3, bisavô. Vocês podem ver que a escrita é diferente, mas a pronúncia tem o mesmo som dessas questões aqui. Bom, pessoal, por hoje é só e eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus.